Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo os supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje mais um conteúdo específico para a liderança de linha de frente e hoje eu quero abordar com você como você pode organizar a sua rotina, que é uma rotina com tantas atividades, de uma maneira simples e prática. Eu costumava utilizar muito esse tipo de rotina, esse tipo de planejamento e dava muito certo. Então é uma maneira simples, sem muitas especificidades, e eu convido para que você assista todo esse conteúdo e fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao teu dia a dia, ok? Então, vamos lá, vamos começar a contar um pouquinho dessa história para você no episódio 64. Pessoal, antes de cada conteúdo, eu procuro explicar quais são as razões na qual a gente apresenta um conteúdo para que realmente faça sentido para você. Então, por que no nosso conteúdo hoje é tão importante o supervisor de produção organizar a sua rotina? Como eu já mencionei no vídeo de abertura aqui do canal, o supervisor de produção é uma das funções mais desafiadoras que a gente tem numa empresa, porque não é comum você olhar em outras funções, seja elas quais forem, tantos desafios em relação a se atingir um resultado. Para que um supervisor de produção, um coordenador, um encarregado, ele possa realmente conseguir uma boa entrega, uma boa qualidade, bons custos operacionais, manter a equipe motivada e ter a equipe trabalhando com segurança, é necessário que ele melhore e domine aos poucos os 6 M's, né? Ou seja, ele tem que sempre estar melhorando a motivação das suas pessoas, avaliar pontos de insatisfação, juntamente com recursos humanos. Ele tem que sempre estar olhando e melhorando os seus métodos, seus processos. Ele tem que sempre estar gerenciando junto com a manutenção a disponibilidade dos seus equipamentos, dos seus dispositivos, das suas ferramentas. Ele tem que estar de olho realmente em todos esses M's para que realmente a equipe possa produzir com qualidade, com segurança e com um custo operacional e uma entrega que faça realmente ser destaque para seu cliente. Então ele tem uma série de coisas para tocar no seu dia a dia. Então, por que realmente é importantíssimo que ele organize muito bem a sua rotina do dia a dia? Então vamos lá. Eu sempre gosto de apresentar uma árvore, chama-se árvore da realidade futura, na qual você entende através de uma relação de causa e efeito o que você precisa para chegar lá. Então, para que um supervisor ou qualquer profissional tenha sucesso na sua carreira, né? Para que ele tenha aí uma carreira profissional plena, com reconhecimento e crescimento profissional contínuo, é necessário algumas coisas, pessoal. Na verdade, é necessário 3 coisas. A primeira necessidade é que esse profissional, e no caso aqui o supervisor de produção, ele construa uma vantagem competitiva significativa na empresa onde ele trabalha, ou seja, ele gere valor, ele crie valor através da construção dessa vantagem competitiva significativa. Depois, pessoal, é também necessário, após ele construir essa vantagem, é necessário que ele sustente essa vantagem que ele conseguiu para a empresa, né? Que ela tenha sustentabilidade. E depois que ele construiu essa vantagem significativa e está conseguindo sustentá-la, aí ele pode realmente capitalizar esse valor construído, ou seja, ele pode explorar aí posições melhores, ele pode realmente explorar cada vez melhor o seu crescimento profissional, ou na empresa que ele trabalha, ou em qualquer outra empresa, de preferência na empresa que ele trabalha. Então, para que realmente um profissional tenha uma carreira brilhante, ele precisa gerar valor, ele precisa construir aí uma vantagem competitiva. Então, fica atento que o nosso canal está sempre
propondo soluções para que você realmente agregue valor significativo para a sua empresa. E olha só que coisa interessante, pessoal. Para que ele possa construir, para qualquer profissional e principalmente o supervisor de produção, para que ele possa construir uma vantagem competitiva significativa, gerar valor, é necessário que ele elimine ou ele diminua uma limitação significativa que a empresa dele tem e principalmente que a área que ele supervisiona tem e que a empresa esteja passando naquele momento, né? Ou seja, ele precisa sanar aquela dor que aquele departamento, que aquele tema que na verdade o gerente dele tem uma responsabilidade primária e responde para a diretoria, qual é essa dor que você pode eliminar ou pode minimizar para que você gere valor. Então isso é muito importante, pessoal. E para que você tenha condições de avaliar, eliminar ou diminuir essa limitação significativa, essa dor que a sua área, a sua gerência tenha, que a tua também, é necessário que você tenha um planejamento diário, semanal ou mensal do que fazer e quando fazer essas atividades. Então, é esse o motivo do nosso conteúdo de hoje, de fornecer um mecanismo que possa te ajudar a planejar a tua rotina para que você possa realmente aí construir uma vantagem competitiva, eliminando aí uma limitação significativa ou minimizando essa limitação significativa que a sua empresa, o seu chefe e especificamente o seu departamento supervisionado por você tem. Então tá aí uma análise de causa e efeito para que você entenda a razão do conteúdo de hoje. Vamos lá, pessoal. Quais as atividades principais no planejamento para construir essa vantagem? Então, no slide anterior, você já entendeu que é necessário que você realmente faça um bom planejamento diário, semanal e mensal para que você possa construir aí uma vantagem significativa para a tua empresa. Então, quais são essas atividades, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as atividades principais que você vai levar para esse planejamento? Então, vamos lá. A gente tinha parado aqui naquela relação de causa e efeito, né? Mas quais são as atividades principais? Pessoal, a primeira atividade dentro do planejamento é que você inclua tarefas, atividades, para que você faça a manutenção dos padrões operacionais existentes, né? Então você faz a manutenção desses padrões via um ciclo chamado SDCA. A gente já fez conteúdo específico no canal que fala sobre esse ciclo. Quais são as outras atividades? Tem mais 3 atividades que você leva dentro, né, para dentro do seu planejamento semanal. Antes de eu falar das outras 3, quando você faz a manutenção dos padrões operacionais, o que você quer com isso, né, pessoal? Você quer auditar e corrigir os padrões ou treinar e cobrar os seus operadores. Na verdade, você quer ver aí a aderência que os seus operadores têm em relação daquilo que está escrito. Então, quando você faz a manutenção, você faz esse tipo de auditoria interna e correção, pequenas correções nos padrões e avaliação de treinamento e cobrança do pessoal. E quais são esses padrões, pessoal? Qualquer tipo de padrão, de procedimento padrão, é importante que você faça essa manutenção. Aí inclui o que? Os procedimentos operacionais padrão, as instruções de trabalho, os planos de controle, plano de reação, 5S, se você tiver algum procedimento para manter a área organizada por escrito, com expectativa clara em relação ao que você quer manter com o 5S, procedimentos de TPM, procedimentos de Kanban de matéria-prima ou de componentes, na qual você precisa fazer o abastecimento gerido por cores, procedimentos de segurança, ou seja, qualquer tipo de procedimento formal que exista, é necessário que você faça realmente a manutenção desses padrões via SDCA, que então cobre esse primeiro ramo de atividades que você precisa colocar na sua rotina semanal. O segundo ramo de atividades que você leva para dentro do planejamento, pessoal, é a elevação dos padrões operacionais. Perceba que o primeiro ramo é a manutenção dos padrões operacionais. Você utiliza um ciclo SDCA.
Agora, uma vez que os processos estão estáveis, na qual a operação está seguindo exatamente através dessa manutenção, dessas auditorias que você faz, assim você tem um processo estável, você pode dar o segundo passo, que é a elevação dos padrões. Então, você também leva para dentro do teu planejamento de rotina atividades que levem em conta quais são os padrões que você quer elevar, quais são uma das 5 dimensões da qualidade total: entrega, qualidade, custo operacional, moral e segurança, que a sua área tem dependência, que está longe ainda ou não está tão bom quanto você ou seu chefe gostaria. Então você leva esse tipo de atividade para dentro do planejamento. Então, na verdade, você quer o quê? Melhorar o desempenho dos 5 ou dos 2 ou 3, a gente sempre tenta priorizar de 2 ou 3 componentes da qualidade total que eu acabei de dizer a você. Então, quais são os componentes? Entrega, qualidade, segurança, despesa operacional, moral, motivação dos colaboradores. Você encaixa também aí a gestão de 2 ou 3 dessas 5 componentes, bem como avaliação de desempenho. Você pode encaixar aqui atividades de avaliação de desempenho da sua equipe. Então, tá aí algumas atividades mais específicas dentro desse ramo número 2, que é a elevação dos padrões. A terceira atividade que você leva são atividades costumeiras, pessoal. O que é atividade costumeira e é necessário que você planeje e não fique solto? São leitura de e-mails, reuniões diárias com a sua equipe, avaliações de quadro hora a hora, livro de ocorrência, reuniões não só diárias com a sua equipe, mas reunião, por exemplo, que a produção costuma ter juntamente com as áreas de suporte, que chama reunião de stand-up, onde todo mundo fica em pé, leva por volta de meia hora. Então, aquelas reuniões, aquelas atividades costumeiras, você também deve encaixar aqui. Então, eu ilustrei quadro hora a hora, na qual nessa atividade você pode fazer um reconhecimento rápido ou questionar o desempenho e o comportamento das pessoas, né? Você pode fazer um reconhecimento quando as pessoas estão realmente batendo a meta ou fazer um questionamento de analisar a dificuldade em relação a essas metas. Então, está dentro desse ramo número 3 de atividades costumeiras. Qual é o quarto ramo que você precisa levar para dentro do planejamento, pessoal? É a análise de anomalias. Então, um supervisor de produção, ele vive cercado de anomalias. Então, é necessário que você tenha um planejamento semanal e diário para que você trate adequadamente dessas anomalias, né? Então, nessa análise, você vai fazer uma verificação com a sua equipe de refúgio e relatório de análise de anomalia, o preenchimento, a análise de causa imediata, que a gente chama, não é causa fundamental. Nós já falamos especificamente aqui no canal alguns conteúdos em relação ao RAA, que é o relatório de análise de anomalia. Nesse tipo de atividade, desse ramo número 4, você vai fazer aí a visualização dos produtos suspeitos, que geralmente estão aí segregados, dar à disposição para verificar se está ok, se não está ok, se é retrabalho, se é scrap, e análise de 5 porquês para tentar entender realmente com a equipe qual foi a causa raiz imediata daquele problema. Então está aqui um overview, um resumo de quais são as atividades principais que você leva para o seu planejamento. Pessoal, perceba bem aí que nós temos aí 4 ramos, né? E dentro de cada ramo, atividades específicas. O primeiro ramo, então, vamos lá, manutenção dos padrões. Segundo, elevação dos padrões. Terceiro, atividades costumeiras, né? E quarto, análise de anomalia. Então eu pergunto para você, né? Você costuma cobrir a sua semana fazendo uma avaliação adequada, proporcional a esses 4 ramos? Então isso é fundamental, pessoal, para que você possa realmente construir uma vantagem competitiva e se destaque na sua empresa, tá bom? Então tá aqui quais são as atividades que você precisa colocar dentro do seu planejamento. Agora eu vou mostrar como que se faz isso passo a passo. Então, pessoal, como que eu distribuo essas atividades, né, desses 4 ramos que a gente acabou de ver? Como faço a distribuição dessas atividades de uma forma simples e prática para que o supervisor possa ter domínio da sua rotina, né? Então, eu vou te dar um exemplo e
um exemplo genérico e depois eu vou dizer para você como eu costumava fazer a minha rotina e você vai ter uma ideia para poder compor a sua. Então, realmente, o melhor jeito que nós aprendemos é que você pode incluir essas atividades como se fosse uma carta de trabalho padronizado do supervisor. A gente costuma cobrar muito os nossos operadores em cima de carta de trabalho padrão, mas a gente não costuma cobrar muito as outras áreas de liderança, né? E é necessário, uma vez que você tenha a rotina a ser desempenhada durante a semana, a melhor forma é que você faça isso de uma maneira planejada. Então, nada mais é do que uma carta de trabalho padrão, é um cronograma que você faz uma distribuição de segunda a sábado em repartições de meia e meia hora, que você vai colocando tarefas, atividades em relação àqueles 4 ramos que a gente acabou de ver, deixando logicamente algumas lacunas vazias entre uma atividade e outra, para que você possa aí ter um ajuste aí, você preenche sempre aí 80% do teu calendário, para que você possa ter aí 20% aí de capacidade protetiva, porque com certeza alguma coisa se estender ou não, você tem aonde ter uma folga, porque não necessariamente acontece do jeito que a gente planejou a semana. Então, eu já te apresentei e agora a gente vai mostrar especificamente como que a gente joga cada uma daquelas atividades aqui dentro. Qual é o primeiro passo para distribuir as atividades planejadas na rotina do supervisor? Então, qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é a gente iniciar o preenchimento daquelas atividades dentro da carta de trabalho padrão com as atividades costumeiras, né? Então, quais são aquelas atividades costumeiras que a gente comentou? São os e-mails, são as reuniões diárias, reunião de stand-up, avaliação de quadro e ronda para verificação de quadro hora a hora. E qual é esse objetivo, pessoal? Manter-se informado em relação às últimas ocorrências da área, né? Então, geralmente, dentro das atividades costumeiras, a gente também coloca a leitura de livro de ocorrências ou a verificação do que aconteceu no turno anterior, para que a gente possa realmente entender quais foram os problemas e tentar direcionar logo no início do turno. Então a gente tem como objetivo manter-se informado do que aconteceu, manter a equipe informada e focada em relação às metas, porque são aquelas reuniões que a gente faz para manter a equipe informada de aonde a gente deve chegar versus aonde a gente está. Então são aquelas reuniões de rotina de 10 minutos que nós também já falamos aqui no conteúdo. Fazer rápidos reconhecimentos à equipe, então quando eu faço a ronda e avalio o meu quadro de produção hora a hora, eu tenho condições de verificar o que está indo bem ou não, e o que está bom eu preciso e é necessário fazer um reconhecimento rápido para a equipe, dando aquela mensagem que você está atento em relação ao que está sendo feito, ou fazer um questionamento caso aquela produção horária não esteja sendo atendida. E é lógico, ao longo dessa ronda você consegue observar o comportamento das pessoas, você consegue perceber através do semblante das pessoas se tem alguém que está mais preocupado, está mais relaxado, e aí em função desse tipo de variabilidade no comportamento você pode chamar a pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Então tá aí qual é o objetivo dessas atividades rotineiras, que é o primeiro passo, e agora a gente vai colocar essas atividades dentro da rotina semanal, dentro da carta de trabalho padrão do supervisor. Então, pessoal, tá aqui um exemplo, né? Então, eu já montei esse exemplo da semana inteira, então você pode ver aqui que no primeiro bloco de meia hora, das 7h30 a 8h30, eu costumava ler o nosso livro de ocorrências, na qual o líder do terceiro turno, ele passava para mim o que tinha acontecido. Então, quando eu chegava de manhã, eu tomava ciência para tomar as providências, muitas vezes no decorrer do turno que eu estava entrando. Logo depois, eu fazia a minha primeira ronda, o primeiro Gemba, né, para analisar aí os quadros de produção hora a hora, para verificar como o turno está iniciando. Logo depois, eu me preparava para a reunião de stand-up, né, que era uma reunião na qual nós falávamos os objetivos do dia anterior, se nós tínhamos atingido ou não, quais eram ou quais foram os principais problemas, se eu precisava de alguma ajuda ou não em relação às áreas de suporte, juntamente com a gerência.
Então essa reunião eu costumava fazer aí por volta entre 8h30 e 9 horas, gastava meia hora, depois eu já retornava, fazia a minha primeira reunião de 10 minutos, falando rapidamente dos 5 indicadores, das 5 metas em relação aos componentes da qualidade total, que eu já tive a oportunidade de falar num outro conteúdo em relação a essa reunião de 10 minutos. Depois eu fazia ainda na parte da manhã, por volta de meia hora, uma leitura dos meus e-mails para verificar o que tinha de pendência, e eu deixava realmente mais para o meio do dia, porque coisas urgentes as pessoas do mundo e-mail, elas ligam, então não fique preocupado e leia os seus e-mails um pouco mais tarde. Perto da hora do almoço eu fazia a minha segunda ronda, o Gemba Walking, analisando também os quadros de produção hora a hora. Depois eu ia para a minha refeição. Logo depois do almoço eu tinha aqui a reunião de início do segundo turno, também de 10 minutos, aquela reunião de rotina. E por volta de 15h30 a terceira ronda de Gemba, mais a leitura mais tarde por volta de 16 horas de e-mail e assim por diante. Então tá aqui como eu montava, para que você tenha uma ideia do primeiro bloco de atividades referente a atividades costumeiras, pessoal. Reuniões com a sua equipe, reuniões diárias com outro departamento, leitura de e-mails, o Gemba Walking, a passeada que você tem que dar olhando os quadros de produção hora a hora, fazendo com que as pessoas entendam que você está acompanhando a produção e reconhecendo quando elas fazem um bom trabalho, ou questionando e oferecendo ajuda quando elas não conseguem atingir os objetivos. Então isso é importante, esse primeiro bloco de atividades. Pessoal, o segundo passo para que a gente possa distribuir as atividades planejadas é incluir agora as atividades de análise de anomalias. Então é praticamente impossível que não haja anomalia num turno. E eu tinha como meu objetivo eu ter uma área específica de quarentena onde todas as peças suspeitas estavam lá. Então eu tinha um determinado horário diariamente em que eu ia analisar juntamente com outras pessoas de suporte para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo em relação às anomalias que tinham sido causadas. Então o segundo passo, o segundo bloco é das atividades em relação à análise de anomalias. Qual é o objetivo, pessoal, de você realmente fazer esse tipo de atividade, né? Primeiramente, avaliar e analisar as ocorrências de causas especiais. As anomalias geralmente ocorrem se você está com o processo correndo normalmente, ocorre um spike ou um pico de anomalias, pode ser que tenha havido uma causa especial. Então é necessário que você entenda qual foi o ponto de alteração do sistema. Se tudo estava indo bem e houve um pico, é necessário entender que houve algum tipo de alteração, ou na matéria-prima, ou uma manutenção corretiva de última hora naquele equipamento, uma mão de obra nova, alguma coisa diferente pode ter acontecido e você precisa fazer a análise do que possa ter mudado no processo. Um outro objetivo é fazer ajustes nos padrões atuais, então pode ser que você tenha que fazer pequenos ajustes para dar mais clareza no controle operacional, para que o operador possa realmente ter um monitoramento melhor no processo. Um outro objetivo é analisar possíveis desvios na execução dos padrões atuais, se naquela avaliação, naquela operação, naquele turno que aconteceu, se realmente os operadores estão dominando aquele tipo de procedimento específico que deveria cuidar daquela característica que saiu fora. Esse é um dos objetivos também. Quinto, analisar a necessidade de um projeto de melhoria. Se essas anomalias começam a ficar crônicas, não são causas especiais, mas todo dia ela tem aparecido, então é necessário que seja montado aí um projeto específico de DMAIC ou de PDCA para que as pessoas entendam um pouco mais a fundo a causa raiz dos problemas. E sexto objetivo de você diariamente analisar a anomalia é principalmente recuperar a estabilidade e a previsibilidade do processo, pessoal. Então é necessário e fundamental que você tenha dentro da sua rotina algumas atividades de análise de anomalias. Como que a gente encaixa isso? Então nós já tínhamos encaixado aquelas
atividades rotineiras, e em vermelhinho aqui eu coloquei aqui, ó, pelo menos meia hora por dia, análise de anomalias. Você pode, em função da tua distribuição, aqui é só um exemplo, colocar um pouco mais de tempo, mas eu coloquei aqui diariamente meia hora para que você analise juntamente com algumas pessoas da sua área ou de área suporte, aquela área de quarentena onde as pessoas costumam deixar os produtos suspeitos ou mesmo aqueles produtos que vão ser retrabalhados ou vão para o scrap. Então é necessário que você bote a mão e analise diariamente em relação a esse tema. Volto a falar, já fizemos um conteúdo específico para falar sobre RAA. Pessoal, já falamos do primeiro, que são a organização do planejamento semanal de atividades rotineiras. Falamos do segundo em relação à análise de anomalias. O terceiro passo, pessoal, são as atividades em relação à de manutenção dos padrões, né? Então, o que são as manutenções do padrão? Qual é o objetivo, pessoal, de você ter atividades para garantir a manutenção dos padrões? Primeiramente, avaliar a execução dos padrões operacionais. Presta bem atenção no que eu vou falar, pessoal. Cultura é o que a gente faz todos os dias da empresa. Cultura. Sistema é aquilo que deveria ser feito. O sistema da qualidade é o que deveria ser feito. Entre a cultura e o sistema existe um gap. Alguns locais, algumas empresas, algumas operações são menores, algumas outras são maiores. E é necessário que você, através do ciclo SDCA, fazendo atividades que garantam essa auditoria e manutenção dos padrões, você dimensionar o tamanho desse gap e diminuindo cada vez mais. Então o objetivo principal é que você garanta que os seus operadores estão realmente executando os procedimentos padrões de acordo com o qual eles foram descritos. Qual um outro objetivo? Avaliar a nova necessidade de treinamento operacional. Se você de repente percebeu que o operador não está entendendo uma instrução, que ele está com uma certa dificuldade, é necessário que você instrua ele e deixe claro as suas expectativas. Um outro objetivo desse terceiro ramo de atividades é dar clareza às consequências de seguir ou não seguir os padrões. Precisa ficar muito claro o que você espera e deixar claro para o operador que quando ele cumpre o padrão, ele vai ao encontro de atingir as expectativas e os requisitos do cliente e evita que uma peça chegue com problema de qualidade naquele cliente, na qual o preço é extremamente alto. E precisa deixar claro que se mais de uma vez ele não cumprir aquilo e você acredita piamente nele, ele pode ter consequências que podem variar aí de uma advertência verbal, uma advertência por escrito e assim por diante. E você, logicamente, como um bom comunicador, não quer isso, mas precisa deixar isso bem claro para que ele entenda a responsabilidade que ele tem em seguir os padrões, pessoal. Então, qual é o quarto objetivo da manutenção dos padrões? Analisar possíveis ajustes dos padrões atuais. Então, quando você vai fazer as suas auditorias, você pode perceber aí algo que não esteja na linguagem operacional e não esteja tão claro, para que você peça para as áreas de atualizações de padrão te ajudar a fazer aí algo mais simples, mais prático e mais claro para ele. O quinto objetivo é reconhecer ou questionar a utilização ou não dos padrões. Então, se realmente o padrão está sendo usado, reconheça, elogie o operador. É importantíssimo que ele saiba que você está reconhecendo o esforço que ele está tendo. E, pelo contrário, também é válido, né? Questionar por que não está seguindo. Se ele está treinado, a responsabilidade é dele. Agora, se ele não está treinado, a responsabilidade é sua. Mas é necessário que você constantemente verifique se ele está fazendo bom uso do padrão ou não, juntamente com os seus líderes. O sexto objetivo, pessoal, é manter a estabilidade e previsibilidade do processo. Então, se você tem aí padrões e a sua equipe segue e você garante isso com as suas auditorias, com certeza você vai ter um processo estável e previsível, sem presença de causas especiais. Então isso é muito importante, ter atividades que englobem esse ramo de manutenção de padrões.
Vamos ver como ficou isso, pessoal. Aqui eu coloquei em azulzinho auditoria nos padrões. Então eu coloquei aqui terça, quinta e sábado. Por quê? Porque eu não coloquei todos os dias. Geralmente o supervisor ele tem aproximadamente 30% do tempo dele fazendo atividades de manutenção de padrões, porque 70% do tempo deveria ser o seu líder de produção. O líder de produção é que tem essa tarefa mais pesada, mais concentrada de fazer aí a manutenção dos padrões operacionais. E um supervisor fica por volta de 30%, porque a gente tem uma outra atividade dentro da rotina que engloba a maior parte do tempo do supervisor. Então, por isso que eu coloquei apenas 3 dias, mas você pode balancear de acordo com a sua estrutura, de acordo com o que você acha que é necessário para que você tenha aí os teus padrões aí sendo realmente seguidos pelos operadores. Pessoal, o quarto passo para distribuir as atividades planejadas na rotina do supervisor, é aquele quarto ramo que a gente falou lá na frente, é você incluir atividades de elevação de padrões. Perceba bem, a gente pegou um grupo de atividades para fazer a manutenção de padrões para que você tenha estabilidade no processo. Agora que o seu processo está estável, aí você tem condições para elevar padrões. E aqui está o segredo para você realmente construir a sua vantagem competitiva na sua área e realmente ter destaque. Então eu coloco aí qual é o objetivo de elevar os padrões, pessoal. Primeiramente, pessoal, é uma oportunidade que o supervisor tem de praticar um método científico de análise de causa e efeito para que entenda aí como alguma causa fundamental está agindo no sistema e uma vez que você descubra, você eleva os padrões de qualidade, eleva os padrões de entrega, você reduz despesas operacionais, mantém a atividade de moral dos operadores em alta, garantindo a segurança operacional principalmente. Então, você elevando os padrões, você vai reunir atividades para aprender um método para que possa te ajudar a atingir as metas. PDCA ou DMAIC é uma abordagem interessante. Qual é um outro objetivo, pessoal, de elevar os padrões? É você ajudar a gerência a atingir as metas departamentais, através da eliminação ou diminuição de uma dificuldade que a empresa tem, de uma limitação que a empresa tem. Então é aqui que você começa a se destacar. Qual é o outro objetivo também? É que quando você eleva os padrões, quando você gera valor, você acaba tendo a oportunidade de destacar perante a alta gerência. Então você começa a entrar em evidência dentro de uma vitrine de talentos da empresa. Você começa a realmente ser observado com outros olhos para que seja com certeza aproveitado em oportunidades de crescimento que vão aparecer com certeza nessa jornada. E um outro objetivo é que você, no mínimo, você vai ter histórias consagradas dentro do seu currículo para que você conte, se não for dentro da sua empresa, em outro lugar, para que você possa crescer. Então, isso é fundamental, pessoal, isso realmente é fundamental, essa construção aí, essa geração de valor para que você possa realmente construir aí cada vez mais a sua história. E, logicamente, você vai ter um conhecimento contínuo e profundo do processo na qual você trabalha, porque você está indo a fundo para entender o que está acontecendo e elevar aquele processo no outro patamar. Então, é importantíssimo que você entenda aí os objetivos desse tipo de atividade para que você agora jogue dentro aí da tua carta de trabalho padrão. Então eu coloquei aqui, ó, meia hora é o que eu costumava fazer por dia, meia hora para você trabalhar na melhoria da primeira prioridade e uma outra parte da semana melhorando aí a segunda prioridade. Não pegue mais, pessoal, do que 2 prioridades, né? Por mais que você tenha, porque senão você perde o foco e realmente você distribui energia e o trabalho fique mais longo. Então, observe sempre os 5 componentes da qualidade total: entrega, qualidade do produto, custo operacional, segurança operacional e moral, motivação da equipe. Qual que você tem a maior lacuna em relação às expectativas da sua empresa, da sua gerência, da sua direção? Escolha 2 dessas componentes para que você possa priorizar e aplicar o método de elevação de padrões.
tentando aprender e aplicar o método PDCA, o método DMARC. Então está aqui a inclusão das atividades rotineiras, atividades de análise de anomalia, atividades de auditoria e manutenção de padrões e atividades de elevação de padrões. E perceba, pessoal, que eu deixei algumas lacunas, alguns espaços em branco de meia hora. Então, a gente quando monta uma carta dessa, a gente deixa entre 15% e 20% de lacunas para que você tenha aí uma capacidade protetiva, que a gente chama. Quando você tiver a necessidade de estender um pouco mais uma atividade, você tenha uma acomodação dessa atividade que aumentou dentro dessas lacunas. E uma sacada interessante é que quando você monta esse trabalho padronizado, você pode dar uma cópia para o seu chefe, para o seu gerente, para que ele possa chamá-lo, se possível, no momento em que você estiver aí com as lacunas em branco. Então, dessa forma, ele pode respeitar a sua rotina e não interferir no momento em que você já está planejado. Então, aqui é apenas uma ideia para que você possa montar a sua rotina de trabalho padronizado dentro de uma carta de trabalho padrão do supervisor, que com certeza dá muito certo. E aí você vai fazendo um balanço daquilo que você planejou versus aquilo que você realmente realizou, para que esses acertos possam ser feitos, esse balanceamento possa ser corrigido e você tenha uma carta onde você distribua atividades desses 4 ramos que a gente falou da maneira mais balanceada possível, para que você tenha resultado na construção aí de valor para a sua empresa, para a sua área. Pessoal, então dessa forma a gente consegue ter aí uma cobertura das atividades principais do planejamento para construir aí a vantagem competitiva na qual o supervisor precisa. Então, voltando um pouquinho, para que ele construa aí a sua vantagem competitiva, eliminando ou diminuindo uma limitação que a empresa, o seu departamento, a sua gerência tem, ele precisa fazer um planejamento. E nesse planejamento tem esses 4 ramos, né, que nós falamos. Ele precisa encaixar atividades para fazer a manutenção dos padrões e fazer a análise de anomalia, aí ele começa a obter estabilidade, depois ele começa com a estabilidade conseguir aí elevar os padrões operacionais, melhorar a entrega, melhorar a qualidade, melhorar a segurança, melhorar a moral e motivação, melhorar custos operacionais. Ele só consegue fazer isso se ele tiver estabilidade e você ainda encaixa atividades costumeiras. Então, quando você joga tudo isso e planeja semanalmente, com certeza o resultado começa a aparecer, você começa a construir aí a sua vantagem significativa na empresa. Você realmente domina a sua rotina e não a rotina domina você. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você hoje. É importante que você tenha esse tipo de planejamento, porque senão a gente fica apagando incêndio o tempo inteiro. Por quê? Porque você não tem um processo estável na qual era necessário que você fizesse a manutenção dos padrões. Como você não faz isso, você mal tem tempo de fazer um relatório bom de análise de anomalia. Então essa é a dica que eu deixo para você hoje, de você realmente ter um bom planejamento da sua rotina semanal através da carta de trabalho padrão do supervisor. Pessoal, era esse o nosso conteúdo de hoje. Realmente muito obrigado, deixe o seu like, isso é muito importante para a gente bombar aí o canal, para que ele possa atingir mais pessoas. Compartilhe, deixe suas sugestões, deixe seus comentários, é muito importante eu entender o que você está sentindo aí do canal, para que a gente possa crescer e gerar conteúdo de valor para você. Esse é mais um episódio do SOS Supervisores, que é feito com muito carinho e que eu tenho expectativa que gere muito valor para você. E, portanto, muito obrigado e te espero no próximo conteúdo.